princesas de Jesus, sejam bem-vindas à terceira temporada do Treinamento de Princesas! Uhul! E gente, sejam muito bem-vindas, estou muito feliz de estar aqui começando esse novo treinamento que vai estar cheio de coisas legais pra gente aprender, cheio de dicas. Hoje o nosso título tá bem, chamativo, vamos dizer assim, e hoje nós vamos falar um pouco sobre sou viciada em internet, televisão e música secular. Bom, muitas adolescentes hoje em dia, elas têm comparado o vício da televisão, da internet e das músicas seculares como algo muito parecido com o vício das drogas, de bebidas. E isso, gente, tem chamado muita atenção dos pais, dos pastores e de muitas outras pessoas que têm visto os seus adolescentes caindo nas garras de Satanás por causa dos meios de comunicação do século XXI. A telinha é a maior formadora de opinião entre os jovens e os adolescentes de todo o mundo. Uma pesquisa mostra que os evangélicos brasileiros assistem televisão mais horas por dia do que os evangélicos da maior parte dos países desenvolvidos. Agora, eu quero perguntar uma coisa pra você, princesa que tá me assistindo. Eu quero fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: a televisão determina seus horários de dormir, estudar, conversar com a família, ou até mesmo se divertir com os amigos, ir à igreja, tomar banho? Outra pergunta: seus pais aprovariam tudo que você vê na televisão? Outra perguntinha pra você: quantos já tiveram seu comportamento sexual afetado de alguma maneira pela televisão? A televisão está te levando para mais perto ou mais longe de Deus? Muitas adolescentes com quem eu convivo têm falado para mim, as horas na televisão têm feito com que elas comecem a ter aquele sentimento de que o pecado é bom, de que fazer aquelas coisas erradas, de uma certa forma, é prazeroso. E muitas das vezes as meninas elas caem na tentação até por causa da inspiração que a TV traz, que a TV proporciona. Então, gente, a televisão, ela é muito mais do que um monitor que está na sua sala, que está no seu quarto. Ela pode te influenciar a pecar, ela pode te influenciar a ver coisas que lá fora são contra os nossos conceitos, e está fazendo uma lavagem cerebral em você, dizendo que aquilo é bom, que aquilo não tem nada a ver. E quando você menos espera, você está num buraco sem fundo dentro dos teus pecados, prazeres carnais, tentações. E aí quando você vê, você está totalmente distante do seu Deus. Só Deus sabe quantos adolescentes, quantas princesas já se entregaram à tentação, já se entregaram à mentira, à fofoca, à violência, o suicídio e tantas outras coisas por influência da TV. As novelas, por exemplo, elas nos ensinam o sexo antes do casamento, influenciam a traição, influenciam a gente a mentir, influenciam a gente a falar mal dos outros, influencia a gente a ser totalmente o oposto daquilo que Deus quer que nós sejamos. Então agora eu vou dizer pra você o que não fazer, o que fazer para não se tornar um alienado na TV. Então você, princesa, pega sua caneta, pega seu caderno, pega sua folhinha e anote todas essas dicas agora. Então vamos lá? Primeira dica é: selecione bem o que você vai ver. Selecione bem os canais que você vai assistir. E não gaste muito tempo diante dessa máquina de fazer doidos. Outra atitude é você tirar a sua televisão do seu quarto. Porque pois perto das outras pessoas você não vai poder assistir tudo. E isso vai fazer com que você não peque e não assista programas que não te fazem bem. E não vai fazer com que você assista programas pornográficos, programas que vão te fazer ficar tentado a assistir. Então, melhor do que a gente tá com a tentação dentro do nosso quarto, é melhor a gente tirar ela do nosso quarto. Vocês não acham, meninas? E assim, poder estar evitando certas situações constrangedoras, não é verdade? Outra dica, gente, o melhor é colocar os nossos olhos no nosso Pai, que é o nosso Jesus, e seguir o conselho de Salmos, que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
Quase toda a programação da televisão, né, gente, é feita por quem? Por pessoas que não são cristãs. Então elas se encaixam, né, no meio lá dos ímpios. E elas, a maioria das vezes, gostam de estar colocando as suas opiniões anticristãs nas programações da TV. Então vamos ficar bem ligadas nisso, hein, meninas? Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muitas vezes os cristãos têm participado da roda dos escarnecedores ao permitirem que certos programas entrem na sua casa. E o versículo termina: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos, gente, obedecer o que a palavra nos diz. Vamos nos separar do mal e começar a viver a luz de Cristo aonde nós estivermos e até mesmo começando de dentro da nossa casa, na nossa televisão. Você é viciado em internet? Uma pesquisa sobre a internet revelou que 87% dos internautas passam mais de 3 horas por dia navegando pela rede. Um terço deles admitiu que tentou, mas não conseguiu parar com o vício. Além disso, foram detectados sérios problemas como isolamento social por parte dos internautas, visão turva, queixas dos familiares e etc. Bom, gente, a internet, o que ela tem de coisa ruim? Muitas pessoas, elas começam a pecar somente por conversar com outras pessoas. Isso é muito, muito sério, gente. A imoralidade, a defraudação. Eu vou contar a minha experiência. Tantos e tantos anos eu conversava com pessoas somente para defraudar elas. Defraudar. E depois que eu defraudava elas, eu deixava de conversar e, gente, foi muito difícil, porque para mim reconhecer isso foi muito complicado. Então eu acabava pecando no computador, né? E depois de muitos anos que eu aprendi que isso é um pecado. E a internet, ela facilitou com que esse meu pecado pudesse estar se proliferando, né? Se espalhando na vida das pessoas. Fora que as pessoas que se concentram muito na internet, que ficam horas e horas e horas na internet, acabam deixando de lado a sua vida social com as pessoas. Ela não consegue mais se socializar com a pessoa normalmente, não consegue falar com elas, até porque está muito acostumado com aquela vida virtual que ele pode ser o que ele quiser. E quando chega na vida real, é como se a pessoa ela estivesse em um casulo e ela se fecha totalmente para a sociedade. E a pessoa ela não consegue viver a vida. A pessoa não consegue viver o que a vida aqui fora tem a oferecer. Então isso também é muito triste. Fora que pessoas que são viciadas na internet acabam deixando de estudar, acabam deixando de dormir. Quando eu comecei a ter um computador na minha casa, nossa, gente, eu fiquei super viciada na internet. Eu ficava até 2, 3 horas da madrugada e eu ia estudar de manhã. Então vocês imaginam, e eu tinha que acordar de manhã para ir pra escola e era complicado demais, mas eu era viciada na internet. Mas eu assim, eu ainda era leve, eu não entrava em sites pornográficos, nada disso. Eu gostava de ficar entrando em mídias sociais, né, na época era MSN, Orkut, essas coisas assim. Mas eram coisas que tiravam o meu foco, tiravam todo o meu tempo e eu acabava não lendo Bíblia, não fazendo algo que vai me edificar para estar na frente de um computador só jogando meu tempo fora. Então, o meu conselho para você, jovem adolescente, eu tinha um computador no meu quarto. Eu tive que tirar o computador do meu quarto. Hoje vocês verem, meu quarto ele é super limpo. Eu não tenho computador, eu não tenho televisão, não tenho nada, até porque também ele tá em reforma, né? Então não tem como ter. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho 23 anos, vou fazer em julho, agora dia 24, então gente, eu estou recebendo presentes, tá bom? E hoje, graças a Deus, eu tenho um certo controle, mas antes pra mim era muito difícil esse controle, porque eu tinha que estar nessa internet, eu tinha que estar nesse computador 24 horas por dia. O computador ele não desligava de tantas horas que eu ficava, então era bem complicado. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai tirar do seu quarto esse computador, põe na sala, põe na cozinha, põe no banheiro, põe no quarto dos teus pais, planeje um horário fixo para você mexer um pouquinho na internet. E é claro,
você vai ter que selecionar os sites que você vai visitar. Não vai ser todos os sites, gente. Uma coisa é você usar a internet para você fazer uma pesquisa, outra coisa é você jogar o seu tempo total fora no lixo. E olha, gente, que o tempo não volta. Se a gente não viver esse tempo que o Senhor nos dá, não tem como a gente voltar atrás e fazer tudo aquilo que a gente tinha que fazer. Então, você tem que ter um cronograma do seu dia, tem um cronograma de 1 hora, eu vou ficar 2 horas só por dia na internet. Gente, isso vai mudar completamente a sua vida e você vai se tornar muito mais organizada e vai poder fazer tudo aquilo que você precisa fazer e ainda mexer um pouquinho na internet. Agora eu vou te contar os 3 maiores perigos da internet. Então, se você quer saber desses 3 maiores perigos para que você não caia em nenhum deles, fica ligado agora, tá bom? As páginas de pornografia, as conversas nas salas de bate-papo, no Facebook e o tempo que se perde navegando são os 3 maiores perigos que o jovem cristão deve evitar quando entrar na rede. Então, o primeiro é as páginas de pornografia. Hoje é muito comum, principalmente no Facebook, quando a gente está lá na nossa linha do tempo, alguma pessoa coloca alguma coisa de uma mulher pelada ou alguém assim. Gente, a minha reação é, primeiro, tirar aquilo do meu Facebook e segundo, eu denuncio. Eu sou muito assim, eu denuncio porque eu acho que ninguém é obrigado a ver pornografia, principalmente gente como vocês, meninas, adolescentes, princesas. Por quê? Porque isso vai atiçar a curiosidade, vocês vão querer saber mais, vão querer correr mais atrás disso, para ver mais, entendeu? E quando vocês verem, menos esperarem, vocês estão aí viciadas em pornografia. Um outro versículo que eu gostaria de deixar para vocês está em Romanos 12:21, que diz: "E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem." Então, nada melhor do que a gente ser luz na internet, ser luz, para que todos possam ver Jesus em nossas vidas. E agora, gente, falar sobre as músicas mundanas. Muitas adolescentes ainda têm essa dúvida: nossa, mas é pecado, não sei o que, eu gosto tanto de ouvir música do Justin Bieber. Sorry. Mas é isso. Existe uma polêmica sobre o que é considerado música mundana. Isso é fato. Sempre houve essa polêmica, essa dúvida entre muitos adolescentes. Se você ainda não assistiu no treinamento de princesas, o nosso primeiro treinamento, eu falei um pouquinho sobre a relação da música pop, como elas têm influenciado as adolescentes a viverem, a terem um comportamento totalmente oposto de tudo aquilo que Deus quer pra gente. Então, se você quer assistir, vou deixar o link aqui embaixo. Depois, se você assistir esse vídeo, dá uma passadinha por lá, beleza? E essa polêmica aí, ela aumenta um pouquinho mais quando a gente pensa: mas será que cristão pode ou não pode ouvir música secular? Estou aqui para responder mais uma vez essa pergunta que todas as adolescentes vivem me perguntando, vivem me falando. Então, pra mim, uma música mundana é todo aquele tipo de música que não tem como inspiração ou a essência, o propósito da música. Então, se a música não tem um propósito cristão, com certeza ela não é uma música cristã. E também, uma coisa que eu sei é que a gente não pode dizer que aquela música é cristã só porque fala de Deus. Porque senão Legião Urbana seria, um grupo cristão, porque eles fizeram uma música inspirada em Coríntios 13, falando sobre o amor, entre o próximo. Ou só porque fala de Deus, que ela é considerada uma música cristã, porque isso não tem nada a ver. E também, não é só porque uma pessoa é cristã que a gente pode considerar que a música dela é cristã. Eu, quando era adolescente, eu tinha aquela coisa na minha cabeça: eu gosto de Demi Lovato. Eu gostava de Demi Lovato, era coisa de adolescente. Eu amava Demi Lovato. Porque ela ia na igreja. Ai, gente, ela ia na igreja uma vez na vida. Eu achava que ela era cristã. E por ela ser cristã, as músicas dela ia fazer muito bem pra mim. E hoje nós vemos a nossa querida Demetria Lovato. Olha a situação da cristã Demi Lovato, a cristã que vai na igreja uma vez no ano e que eu considerava, uma grande cristã aí do meio gospel.
Gente, pelo amor de Deus, não é só porque uma pessoa é cristã. Por exemplo, Justin Bieber foi visto no Hillsong muitas e muitas vezes. Não indica que as músicas dele são cristãs. Então esse é um outro ponto a se analisar, gente. Não é só porque uma pessoa diz que é cristã que a música dela é cristã. A mesma coisa, gente, a gente pode ver no gospel. Às vezes a gente ouve uma música, né? E a gente pensa, nossa, uma música super cristã, papapá. Mas a intenção dela, o propósito dela, não tem nada a ver com o cristianismo. Uma outra coisa também, gente, o ritmo, ele não importa. Tem muita gente que diz que o rock é do capeta, que o funk é do capeta, mas o diabo e seus demônios, eles não têm nem a chave da casa deles, então eles não têm direito nenhum de usar nenhum estilo musical, tá bom? Só pra você saber. Então, pode ser rock, rap, sertanejo, axé. O que interessa, gente, não é a forma, não é o ritmo, mas sim a essência da música. A gente tem que ver se o propósito da música, se a mensagem da música glorifica o nosso Deus. Esse é o ponto que a gente tem que chegar antes da gente ouvir alguma música que não condiz com os nossos princípios. Então eu vou mostrar aqui pra você, pra gente concluir o nosso vídeo de hoje, 4 motivos para aconselhar todos os jovens cristãos a não ouvirem música mundana. Primeiro motivo, o estilo dos músicos e dos cantores. Sabe aquela frase que diz, né, que a gente tem que viver o que a gente prega, que a gente vive o que a gente fala. Enfim, os músicos e cantores acontecem da mesma forma. Quando nós vemos na década de 80, de 70, nós vemos que o movimento do rock, sexo e drogas era muito forte. E as pessoas, elas eram influenciadas a viverem uma vida total de perversão sexual. Roqueiros, né, que eram músicos que tinham uma influência muito grande, porque eles viviam no meio dessa perturbação, desse vício e influenciavam outras pessoas a viverem a mesma coisa que eles viviam. Então, o que os cantores e os músicos que você ouve, que você acompanha, o que eles têm passado com a vida deles? E com certeza, uma pessoa que não conheceu o amor de Deus Pai, não vai encontrar em uma pessoa que é mais falha do que você o verdadeiro amor. Então, gente, parar de começar com essas desculpinhas para você poder ouvir aquilo que não agrada a Deus, porque eu sei que ouvir coisas seculares é gostoso para sua carne, mas para o seu espírito só te afasta ainda mais desse amor, que só esse amor pode preencher o vazio que existe dentro de você. Porque existem pessoas que dizem, não tem nada a ver escutar músicas de amor. Se Deus é amor, Deus é o Criador, Deus que criou o amor. Então ele não vai se importar com eu cantar músicas de amor, músicas que falem da natureza, músicas que falem do céu, músicas que falem do amor entre um homem e uma mulher. A verdade, gente, é que a mensagem, direta ou indiretamente, das músicas modernas são só um reflexo de uma vida sem Deus que cantores e músicos atuais levam. Muitas pessoas, até mesmo do meio secular, já disseram e já até comprovaram que muitas dessas músicas elas são consagradas a demônios para que possam vender mais, para que possam alcançar mais pessoas e influenciá-las a fazer o mal mesmo. Então existem pessoas muito maldosas que usam desse meio artístico para poder confundir toda a sua cabeça, te fazer pecar e te fazer entrar num buraco sem fundo, uma loucura que às vezes você não imagina. Como assim, Lazy? Existem muitas pessoas, muitos exemplos de meninas que depois de ouvirem certas músicas, elas acabaram tendo aquela vontade de morrer, aquela vontade de sumir, aquela vontade de se matar, depois que ouviram uma música falando que eu não posso viver sem você. O último motivo, gente, o último motivo ele se baseia na palavra que está escrita em Salmo 150, que diz: todo
todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia, louvai ao Senhor. Todo louvor que não é ao Senhor é perda de tempo. O verdadeiro sentido da música e do louvor é glorificar a Deus. Todo o resto é uma forma imperfeita de adoração, que só fará um sentido completo quando direcionado ao Criador. O importante, gente, é obedecer ao Salmo que diz. O importante é obedecer o que diz Salmos 34:1. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o começo da nossa série, gente. Tô tão animada, tô tão motivada. Enfim, então, se você gostou, gostaria que você comentasse aqui embaixo, deixasse seus comentários, sua opinião, o que você achou desse primeiro vídeo. Comenta aqui embaixo, é muito importante, né, você deixar aqui o seu parecer, a sua opinião, tá bom? Então comenta aqui embaixo, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrita, para você ficar por dentro dos vídeos novos, entendeu? Então se você se inscrever agora no meu canal, aí você vai poder estar conferindo toda a série. Então toda hora que um vídeo sair ao ar, você vai ser a primeira a ser avisada que tem um vídeo novo. Então você tem que se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal, clique em gostei, se você ainda não clicou, gente, pelo amor de Deus, vamos clicar em gostei aí para me ajudar aí na divulgação, tá bom? E amanhã a gente temos um encontro maravilhoso aqui do treinamento de princesa. Então é isso, que Deus abençoe vocês, minhas amadas lindas do Senhor, e amanhã a gente tem mais treinamento, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe vocês, até amanhã!